Olá, muito bom dia. 11 horas e 32 minutos no horário de Brasília. Este é o Canal do Boi News. Hoje, terça-feira, 16 de março. O programa também está ao vivo pelo Facebook e site sba1.com. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem o médico cardiologista Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde, para substituir o general Eduardo Pazuello. De Brasília, ao vivo, as informações. Berenice Leite, muito bom dia. Bom dia! Aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite de ontem em suas redes sociais ter acertado a nomeação do médico cardiologista Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. Marcelo Queiroga, que atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A nomeação dele deve ser publicada no Diário Oficial da União e o processo de transição promete ser bem tranquilo. Inclusive, o atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que não vai simplesmente abandonar o barco e essa transição deve durar cerca de 10 dias. O atual ministro, e o futuro sucessor, inclusive, estão reunidos nesse momento lá no prédio do Ministério da Saúde. O futuro ministro disse que vai seguir o cronograma do ministro Pazuello e que foi convocado para dar continuidade no trabalho e no cronograma de vacinação. A gente lembra que até agora o país vacinou cerca de 4,59% da população, o que equivale a 9.700.000 pessoas. Muito obrigado, Berenice Leite, ao vivo de Brasília. O governo do estado de São Paulo deve rever as alíquotas de ICMS aplicadas desde o início deste ano para as carnes e o leite pasteurizado. De São Paulo, participação de Sara Kirchhoff. A expectativa é que o governo do estado de São Paulo anuncie a redução das alíquotas de ICMS sobre as carnes e também o leite pasteurizado já na próxima quarta-feira. Segundo a Associação de Bares e Restaurantes, o governo se comprometeu a reverter o reajuste das proteínas, que acabou sendo uma alta muito prejudicial para o setor, especialmente para as pequenas empresas, pequenos açougues e bares e restaurantes. Existe uma perspectiva, então, por parte da associação, que o anúncio ocorra na quarta-feira e que o imposto sobre as proteínas animais seja reduzido dos atuais 13,3% para 7%, que é exatamente a alíquota que era aplicada antes do mês de janeiro desse ano. No caso do leite pasteurizado, a isenção tributária deve ser retomada após a adoção de alíquota de 4,14%. Lembrando que a elevação da alíquota do imposto de ICMS sobre várias mercadorias aqui no estado de São Paulo fez com que acontecessem 2 protestos agora durante o ano de 2021. Um no interior do estado e o outro aqui na capital paulista. Obrigado, Sara Kirchhoff. Os preços do milho seguem em alta nas regiões acompanhadas pelo CPEA. Em Campinas, interior paulista, o indicador Exalc BMF-Bovespa apresentou em março alta de mais de 7% até a última sexta-feira, cotado a R$ 91,73 a saca de 60 quilos. E ontem o indicador teve nova alta de 0,5% no dia, a R$ 92,17 a saca, preço mais vantajoso do que o das exportações. Segundo pesquisadores do CPEA, os valores têm sido sustentados pela retração de vendedores, que esperam novas valorizações porque sabem que há baixa disponibilidade do produto no mercado. Agora, 11 horas e 36 minutos no horário de Brasília, a Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul luta por um ajuste do preço mínimo da produção. Participação da repórter Viviane Lara. A Farsul encaminhou à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, um documento em que pede a substituição de um trecho do Manual de Crédito Rural relativo à política de preços mínimos. A razão está na grande diferença entre os valores praticados no mercado e os preços mínimos estipulados pelo governo. No caso do arroz, por exemplo, a variação chega a 111%, dificultando o exercício do financiamento especial para a estocagem de produtos agropecuários.
Os produtores estão com dificuldades em fazer o financiamento e preferem créditos livres, que apesar de maiores juros, exigem menos garantias. A justificativa da entidade é que os riscos relativos à operação são dos agentes financeiros, que podem estipular preço base na busca por competitividade. Obrigado, Viviane. Agora a Kylie Rodrigues e as informações da safra de uva em algumas praças brasileiras. O volume de uvas esteve restrito no mercado interno nas últimas semanas, devido à aproximação do fim das safras em São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul, São Paulo, e às exportações aquecidas no Vale do São Francisco, Pernambuco, Bahia. Neste cenário, de acordo com dados do Hortifruti CPEA, as cotações ao produtor têm se mantido firmes. Nas praças paulistas, a temporada deve seguir até meados de abril, mas a colheita tem diminuído semanalmente. As precipitações estão constantes, mas os problemas fitossanitários são leves, especialmente na comparação com 2020, quando a podridão negra causou muitos prejuízos. Obrigado, Kylie. Os financiamentos do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, foram empregados em 750 mil hectares de área agrícola no ano passado aqui no Brasil. O dado é do Ministério da Agricultura, que coordena o programa criado para apoiar o uso de tecnologias e sistemas de produção com menor impacto ambiental. Na comparação com o mesmo período da safra anterior, houve um crescimento de 47% na área. Segundo o Ministério, o valor contratado chegou a cerca de 2 bilhões de reais no ano passado, 16% a mais do que os contratos na safra anterior. E a recuperação de pastagens foi o carro-chefe dos financiamentos. 11 horas e 39 minutos no horário de Brasília. O abate de fêmeas foi maior em Mato Grosso em fevereiro. O dado é do relatório semanal de bovinocultura do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgado ontem. No mês passado, o estado abateu 350.570 cabeças de bovinos. Do total, 202 mil eram de machos e quase 148 mil de fêmeas. O abate de machos caiu 9,85%. O das fêmeas, ao contrário, subiu 3,9%. Fevereiro foi o terceiro mês consecutivo de aumento no abate de fêmeas. E isso ocorreu por causa da alta da arroba e ainda pelo fim da estação de monta, quando as vacas vazias são descartadas. A Justiça autoriza a operação para recuperar e punir empresas e pessoas envolvidas na sonegação de impostos na comercialização de café. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias, as informações de Walter Puga Júnior. Bom dia, Puga. Bom dia a você, Zaidan. Bom dia a todos. Bom, essa operação, ela investiga a participação de corretores, até mesmo de algumas cooperativas, há suspeição disso, pessoas físicas, ou seja, quem trabalha no mercado do café. A Justiça autorizou 220 mandados de prisão em 4 estados da federação em busca de comprovar e investigar a sonegação de R$1 bilhão em impostos. Os mandados foram cumpridos no Paraná, em São Paulo, no Espírito Santo e em Minas Gerais, regiões que são produtoras de café e onde a comercialização do café tem fraudes. Essas fraudes, a operação foi batizada de Operação Expresso, né? Ela investiga crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e, mais do que isso, associação criminosa dos suspeitos. Segundo a polícia, os alvos dessa operação são os atacadistas e corretores de café em grão do Paraná. Isso é que é importante ressaltar. Mas estão envolvidos também transportadores, proprietários e representantes de torrefações. As investigações da Polícia Civil começaram, mas não foi agora não. Começaram em 2019 com informações da Receita Federal e da Receita Estadual de Minas Gerais. As operações envolvendo empresas desses estados, né, foram detectadas a partir de recolhimento de notas falsas, notas fraudulentas que proporcionavam aí
crédito de ICMS e negociação lá na frente desse café a preços muito mais baratos em praças como São Paulo, por exemplo. Segundo as investigações, os valores devidos aos cofres só de Minas Gerais passam de 350 milhões de reais. Zaidan, e uma pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul estuda o reconhecimento facial de bovinos, viu? Esse estudo é conduzido pela Embrapa e pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Uma identificação individual de animais no campo pode ser feita por câmeras no futuro, aposentando, na verdade, a marca de fogo ou mesmo os mais modernos brincos. Tudo isso por identificação facial. A pesquisa, ela está em desenvolvimento e deve até chegar ao celular dos pecuaristas. E antes de encerrar, Zaidan, bom, tudo isso você terá mais detalhes daqui a pouco no Agricultura BR. Mas antes de encerrar, vamos lembrar que o dólar opera em queda neste momento perto de R$ 5,56. A evolução dos negócios do mercado financeiro você também terá dentro de alguns minutos no Agricultura BR. Zaidan? Valeu, obrigado, Walter Puga Júnior, ao vivo da BBM. A partir de hoje, em toda a programação, você tem de volta a previsão do tempo no canal do Boi. Renata Ferreira está encarregada da transmissão dos boletins. Olá, Renata. Olá, Zaidan, olá a todos que acompanham o canal do Boi News, sejam muito bem-vindos também a esse novo formato de conteúdo aqui pelo SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Sejam muito bem-vindos ao Agroclima, um espaço para você, produtor rural, ficar antenado na previsão do tempo e também os impactos dela aí na sua região. E eu estarei todos os dias aqui com as informações. E eu já começo também destacando essa última semana de verão, que será padrão, típica. Muito sol, temperaturas elevadas e pancadas de chuva localizadas principalmente no período da tarde. E hoje, terça-feira, deve chover entre o norte, sudeste, centro-oeste e também sul do país. Isso por conta de uma combinação de muito calor e alta umidade. E olha só, essas pancadas de chuva devem ser ainda mais intensas no estado do Rio Grande do Sul, com fortes temporais. Isso porque na quarta-feira deve avançar uma frente fria, principalmente toda a região sul do país. Os grandes acumulados de chuva devem seguir na fronteira oeste do estado gaúcho. Atenção redobrada, além da chuva, para os temporais, trovoadas, ventos de até 50 km por hora e também possibilidade de queda de granizo. Mas ainda antes dessa chuva chegar, a temperatura máxima em Porto Alegre chega a 31 graus, em Goiânia 27, em Rio Branco 30 e 26 em Belo Horizonte. É isso, Zaidan. A última semana de verão será assim, marcada por uma frente fria que deve avançar a partir de quarta-feira na região sul do país, permanecendo até quinta-feira. A partir de sexta, ela avança para a região sudeste do país e a chuva aumentará principalmente nas áreas de citros e cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Amanhã eu trago mais detalhes da previsão do tempo. É com você, até lá! Valeu, obrigado, Renata. O canal do Boi News termina aqui. Nós estamos também no Facebook e site sba1.com. Você fica agora com o programa da Matsuda. Até amanhã.